Juízes, capítulo 10. Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o sucessor de Abimeleque. Ele também foi um libertador de Israel. Era da tribo de Issacar e vivia em Samir, nas montanhas de Efraim. Ele governou Israel 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, Jair de Gileade assumiu a liderança. Ele governou Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos e tinham 30 cidades em Gileade. Até hoje as cidades são chamadas povoados de Jair. Ele morreu e foi sepultado em Camom. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Eles adoraram os deuses de Baal e as deusas de Astarote, deusas de Arã, Sidom e Moabe, além dos deuses dos Amonitas e dos Filisteus. Eles se desviaram e abandonaram o Eterno, deixando de servi-lo. A ira do Eterno se acendeu contra Israel, e ele os entregou aos Filisteus e aos Amonitas. Naquele ano, eles oprimiram sem dó o povo de Israel. Durante 18 anos, eles tiranizaram o povo de Israel que vivia a leste do Jordão, na terra dos amorreus, em Gileade. Então os amonitas atravessaram o Jordão para atacar Judá, Benjamim e Efraim, e Israel ficou profundamente angustiado. O povo de Israel clamou ao Eterno: Pecamos contra ti, abandonamos o nosso Deus para adorar os deuses de Baal. O Eterno respondeu ao povo de Israel: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, até os amalequitas e os midianitas os oprimiram, vocês clamaram a mim, e eu os libertei. Agora vocês me abandonaram outra vez, adorando outros deuses. Não vou ajudar desta vez. Façam assim. Clamem aos deuses que vocês escolheram, para que eles os livrem da encrenca em que vocês se meteram. Mas o povo de Israel disse ao Eterno: Nós pecamos. Depois podes fazer conosco o que achares melhor, mas livra-nos desta opressão. Eles baniram os deuses estrangeiros das suas casas e passaram a adorar apenas ao Eterno. O Eterno não deixou de ter compaixão das aflições de Israel. Os amonitas se prepararam para a guerra, acampando em Gileade. O povo de Israel acampou contra eles em Mispá. Os líderes de Gileade disseram: Quem comandará a guerra contra os amonitas? Nós o faremos chefe de todos os moradores de Gileade. Juízes, capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta, e seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos a ele. Quando eles cresceram, expulsaram Jefté de casa, pois diziam: Você não receberá nenhuma herança da família. Você é filho de outra mulher. Por isso Jefté fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns marginais se juntaram a ele e formaram um bando. Algum tempo depois, os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel. Diante daquela ameaça, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: Venha, seja o nosso general para que possamos atacar os amonitas. Mas Jefté respondeu aos líderes de Gileade: Vocês me odeiam? Vocês me expulsaram da casa de minha família? Por que vieram me procurar agora? É porque estão em apuros, não é? Os líderes de Gileade reconheceram: Exatamente. Viemos atrás de você para que nos ajude a lutar contra os amonitas. Você será comandante de todos nós, de todos os moradores de Gileade. Jefté perguntou aos líderes de Gileade: Se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas e o Eterno me der a vitória, serei chefe de vocês, correto? Eles responderam: O Eterno é testemunha entre nós. Faremos tudo o que você mandar.
Assim Jefté concordou em ir com os líderes de Gileade. O povo o tornou chefe e comandante deles. Jefté repetiu o que tinha dito diante do Eterno em Mispá. Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas com a seguinte mensagem: O que está acontecendo para que vocês venham procurar briga na minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: É que Israel tomou a minha terra quando veio do Egito, desde Arnon até o Jaboque e o Jordão. Devolvam tudo pacificamente e deixarei vocês em paz. Jefté enviou novamente os mensageiros ao rei dos Amonitas com esta mensagem: Jefté mandou dizer: Israel nunca tomou terra dos Moabitas nem dos Amonitas. Quando os israelitas vieram do Egito, eles vieram pelo deserto desde o Mar Vermelho até Cádiz. Dali Israel enviou mensageiros ao rei de Edom dizendo: Deixe-nos atravessar a sua terra. Mas o rei de Edom não os deixou passar. Israel também pediu permissão ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Eles ficaram parados em Cádiz. Então eles atravessaram o deserto e rodearam a terra de Edom e de Moabe. Eles chegaram a leste da terra de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Nem sequer pisaram em território moabita, pois Arnon ficava na fronteira de Moabe. Em seguida, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, pedindo: Deixe-nos atravessar o seu território de passagem para nossa terra. Mas Seom não acreditou que Israel iria apenas atravessar seu território e convocou todo o seu exército. Eles acamparam em Jaza e lutaram contra Israel. Mas o Eterno, Deus de Israel, entregou Seom e todas as suas tropas nas mãos de Israel. Israel os derrotou e conquistou toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Foi o Eterno, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus em benefício de Israel. Então, quem você pensa que é para reclamar a posse desta terra? Por que não se contenta com o que o seu Deus Camos deu a você? E nos contentaremos com o que o Eterno, o nosso Deus, nos deu. Você acha que é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele conseguiu alguma coisa fazendo oposição a Israel? Ele arriscou lutar contra nós? Todo esse tempo, e já se passaram 300 anos desde que Israel viveu em Esbom e seus povoados, em Aroer e seus povoados, e em todas as cidades ao longo do Arnon. Por que você não tentou conquistá-las? Você está enganado. Não tiramos nada de você. Mas você estará cometendo um grande erro se pretende declarar guerra contra nós. Hoje o Eterno, o verdadeiro juiz, decidirá entre o povo de Israel e o povo de Amon. Mas o rei dos Amonitas não deu atenção a nada que Jefté dizia. O Espírito do Eterno veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e de lá se aproximou dos Amonitas. Jefté fez um voto ao Eterno: Se me deres a vitória sobre os Amonitas, dedicarei ao Eterno aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu retornar a salvo da guerra contra os Amonitas. Será oferecido a ti como oferta queimada. Depois disso, Jefté saiu para lutar contra os Amonitas. O Eterno os entregou em suas mãos. Ele os atacou com todo o ímpeto, desde Aroer até a região de Minite, até Abel-Queramim, e conquistou 20 cidades. Foi um verdadeiro massacre. Os Amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefté voltou para Mispá, e sua filha saiu de casa para encontrá-lo, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, porque ele não tinha outros filhos e filhas. Quando ele percebeu quem era, rasgou a própria roupa e gritou: Ah, minha filha querida, estou envergonhado. Você é a causa do meu desprezo. Meu coração está partido. Fiz um voto ao Eterno e não posso deixar de cumpri-lo. Ela disse:
Meu pai, se você fez um voto ao Eterno, faça comigo o que prometeu. O Eterno fez a parte dele, livrando você dos amonitas. Ela disse também a seu pai: Só vou pedir uma coisa. Dê-me 2 meses para que eu possa ir às montanhas com as minhas amigas, chorar por causa da minha virgindade, já que nunca vou poder me casar. Ele respondeu: Você pode ir. E deu a ela o prazo de 2 meses. Ela e as suas amigas foram para as montanhas, chorando por ela não poder se casar. 2 meses depois, ela estava de volta. Ele cumpriu o voto que tinha feito a respeito dela. Ela nunca teve relações com homem algum. Tornou-se costume em Israel que todos os anos as moças de Israel se reuniam durante 4 dias para chorar pela filha de Jefité de Gileade. Juízes, capítulo 12. Os homens de Efraim convocaram as suas tropas, rumaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar? Nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Jefté respondeu: Eu e o meu povo estivemos muito envolvidos em negociações com os amonitas. Eu mandei chamá-los, mas vocês me ignoraram. Quando percebi que vocês não viriam, tomei a decisão por mim mesmo e lutei contra os amonitas. O Eterno os entregou nas minhas mãos. Então, o que querem aqui? Vieram lutar contra nós? Jefté convocou as tropas de Gileade e atacou Efraim. Os homens de Gileade os atacaram com fúria, porque estavam dizendo: Os gileaditas não são nada. São desertores de Efraim e Manassés. Os gileaditas dominaram as passagens do Jordão na travessia para Efraim. Quando um fugitivo efraimita dizia: Deixe-me passar, os homens de Gileade perguntavam: Você é de Efraim? Ele respondia: Não. Então eles pediam: Diga, Shibolete. Mas eles sempre falavam Sibolete, porque não conseguiam pronunciar corretamente. Então eles agarravam o homem e o matavam ali mesmo, na passagem do Jordão. Naquela ocasião, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté governou Israel 6 anos. Jefté de Gileade morreu e foi sepultado em sua cidade, Mispá de Gileade. Depois dele, Ibzan de Belém governou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele deu suas filhas em casamento a homens fora do seu clã e trouxe 30 mulheres de outros clãs para se casarem com seus filhos. Ele governou Israel durante 7 anos. Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan, Elon de Zebulon dominou sobre Israel. Ele governou 10 anos. Elon de Zebulon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel de Piratom, governou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel durante 8 anos. Abdon, filho de Hilel de Piratom, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas.